estamos ouvindo Deus falar nesta preciosa carta de Marcos. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no texto de Marcos, capítulo 10, e nós vamos dar sequência à mensagem de hoje de manhã, o texto, de hoje de manhã, capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Nós vamos ler do versículo 35 ao 45, e os irmãos terão essa nossa versão na tela. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: permite que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram estas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, pelo contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aleluia. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar? Pai de amor e de imensa bondade, que bênção é estarmos juntos nesta noite, te cultuando e te adorando, ó Deus. Mais uma vez nós clamamos: derrame, ó Deus, da tua misericórdia sobre nós. E desta feita, Deus, que o Senhor nos ilumine, nos dê o devido entendimento. Que o Senhor use de misericórdia e nos dê a devida compreensão. E que nós saiamos ávidos aqui, ó Deus, deste culto da igreja, para colocarmos em prática, ó Deus, para cumprirmos com os seus princípios e assim desfrutarmos das tuas promessas. Repreenda o mal, dá-nos a tua paz. Oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Amém. O título da mensagem é o seguinte: princípios éticos que norteiam a vida cristã. Como sempre, separo uma parte do texto como título também, então eu escolhi este que diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E o tema é ética, moral, que hoje essa palavra se funde. Mas algumas décadas atrás, ética e moral eram separados, porque ética dizia mais sobre a questão de princípios, do caráter, como a própria palavra diz. Agora, o moral seria a prática. Nosso Deus é um Deus ético. Quando nós ministramos a aula de teologia do Antigo Testamento, e quando se estuda sobre Deus, há um tópico, uma página inteira, Dr. Harben, falando como Deus é ético, como ele é justo, como ele é um ser moral, como Deus é bom, como ele cuida de tudo, como ele cuida dos animais, como ele respeita as pessoas, como ele
ele quer ajudar as pessoas, como ele se manifesta na sua graça comum, mas também na graça geral, e na graça especial e na graça comum, ou seja, a graça que está à disposição de todas as pessoas. Então esse é o tema. Uma vez que o nosso Deus é um Deus ético e moral, os seus servos devem ter a devida ética. Essa palavrinha que a gente lembra muito quando a gente fala sobre etiqueta, né? Desdobramento, né? A etiqueta nos faz lembrar da parte nobre que você deve ter no relacionamento para com as pessoas, determinados ambientes. Então você tem que ter a devida etiqueta, que é oriunda dessa palavra ética, que significa caráter, assim como não pode dizer de alguém que essa pessoa não tem caráter. Todos temos caráter. Agora, o caráter pode ser virtuoso ou não. Da mesma forma, a ética. Todos têm um princípio ético. Existe a ética dos traficantes. Existem vários tipos de ética. Nós temos a ética cristã. E a ética cristã, ela é perceptível quando nós nos relacionamos com as pessoas. E trazendo esse texto para a nossa realidade, nós percebemos que há uma falta de ética dentro dos nossos muros, dentro do nosso arraial, eu digo evangélico, porque há um relacionamento por interesses, que é uma coisa do mundo, uma coisa da sociedade, do homem natural. Como nós já pregamos, há motivações equivocadas na questão de relacionamentos. Isso também não é diferente com Deus. Nem todos estão realmente, ou não entenderam verdadeiramente o cristianismo, ou não se relacionam com Deus para entregar-se a Ele, mas para obter dele alguma coisa. O propósito desta mensagem é vermos, à luz do pedido dos discípulos aqui, alguns princípios éticos que fazem parte dos atributos de Deus, sim, mas que nos norteiam também, nos dão norte para nós que somos discípulos de Jesus. Conhecendo melhor o texto, se você quiser colocar, Tiago, uma parte para as pessoas acompanharem, nós temos aqui o caminho para o martírio. O Senhor Jesus está subindo com os seus discípulos, com os 12 e outros seguidores. Havia aqui uma caravana para as festas da Páscoa. Como disse hoje pela manhã, eles não sabiam do evento, mas não sabiam que o maior espetáculo é que Jesus seria o Cordeiro, ele seria sacrificado, ele seria morto na cruz. Esse seria o grande espetáculo, o espetáculo mais importante do mundo e de toda a história. Não só a morte, mas também a sua ressurreição, como disse hoje, que valida a nossa fé. Pedro, Tiago e João sempre foram íntimos de Jesus. Eles participaram de algumas revelações extraordinárias de Jesus. Eles viram Cristo glorificado, inclusive. Mas Tiago e João, esses dois irmãos, filhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e prepararam o caminho dentro do ponto de vista deles. Ele diz assim: queremos que nos faça o que vamos te pedir. Veja que eles estão tão próximos de Jesus, ele tem a afinidade, Jesus não há pecado algum termos afinidade com algumas pessoas, Jesus também tinha afinidade com as suas pessoas, e eles sentiam-se à vontade de pedirem alguma coisa, com uma maneira enfática. Não é como se dissesse para o meu irmão: eu quero contar com você, estou precisando disso e isso, então, sabe, não estou pedindo, por favor, estou por causa da intimidade. Não há ponto de interrogação aqui. O Senhor Jesus simplesmente se limita à sua humanidade
porque ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, e ele então espera humildemente que eles digam o que queriam. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou Jesus. E eles, então, responderam: permite que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Vejam o pedido deles. Eles queriam que um sentasse à esquerda do trono do Senhor Jesus e outro à direita. Eles entenderam algumas coisas, outras não. Por exemplo, eles entenderam que Jesus é Senhor. Eles entenderam que Jesus seria glorificado. Eles entenderam que Jesus estabeleceria o seu reino, o reino de Deus. Esse reino seria estabelecido. Mas eles não tinham noção do que estavam pedindo. Jesus disse: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Eles não sabiam, porque eles não tinham noção do reino, eles não tinham noção do poder, eles não tinham noção da glória, e nós também não temos essa noção. Passaremos a eternidade conhecendo mais e mais do poder, da glória, do reino de Deus. Eles não sabiam o que estavam pedindo, porque pediram para si. Eles estavam no plano humano, mas pediram coisas espirituais para o mundo espiritual, que só pode ser atingido pelo processo espiritual. Eles não entendiam que o próprio Deus é a melhor porção do que Ele nos pode oferecer. Isso é importante. Deus, a sua própria pessoa, é muito mais satisfatório do que tudo o que Ele pode nos oferecer. Quando chegamos a um nível de maturidade espiritual, nós não queremos sair da presença de Deus. Nós queremos ter cada vez mais da presença de Deus, porque nós começamos a perceber a manifestação da glória dele em nossa vida, dentro de nós. E isso, irmãos, é extraordinário, isso é maravilhoso. Eles não sabiam o que estavam pedindo, como nós não sabemos o que estamos pedindo muitas vezes. E hoje na EBD, a professora Isis nos explicou, nos ensinou muito bem, que quando oramos em nome de Jesus, nós estamos dizendo que nós queremos que Jesus seja glorificado dentro do nosso pedido, que ele seja exaltado, que seja para a glória dele, seja dentro da vontade dele. Por isso, não é apenas uma credencial o nome de Jesus, é também uma postura de submissão ao reino de Deus. Jesus respondeu: podem vocês beber o cálice que estou bebendo, ou ser batizados com o batismo que estou sendo batizado? A fala de Jesus diz respeito à administração do cálice do sofrimento, a perseguição do reino, a intensidade da perseguição e do ódio que o verdadeiro cristão, ele vive e é dispensado a ele, que tem um compromisso real com Jesus. Será que vocês podem ser batizados do meu batismo, imersos nesse mundo de ódio, de perseguições e da morte? Eles responderam: podemos. Eles também não entenderam. Ainda que eles entendessem que o cálice de Jesus fosse algo não literal, uma analogia, talvez o pior cálice para eles seria a perseguição e o ódio dos professores de teologia da época, dos sacerdotes da época, mas eles não sabiam o que falava. Mas Jesus aqui diz a eles: vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Essa fala de Jesus é muito mais do que simplesmente uma profecia.
Essa fala de Jesus é um decreto estabelecido ali, naquele momento. Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado. Agora, sentar-se à minha direita e à minha esquerda, e aí, isso não cabe a mim conceder. Antes disso, é importante dizer que tanto Tiago e João, eles foram martirizados. A história diz que eles foram odiados pelos próprios judeus. Tiago foi cortado ao meio e João foi decapitado. E aqui o Senhor Jesus diz que esses lugares, sentar à direita e à esquerda, pertencem àqueles para quem foram preparados. Entramos numa área polêmica, irmãos. Muito provavelmente Jesus, na sua humildade, tenha dito, não cabe a mim, isto é, cabe a nós, ao conselho da Trindade. E alguns teólogos defendem que nesse texto, quando diz para quem foram preparados, nós temos aqui a questão da predestinação. Porque o tempo, só nós estamos dentro dele. O Senhor Deus, o conselho da Trindade está fora deste tempo, ele é atemporal. E isso significa que para Deus todas as coisas já aconteceram. Estão no presente, muitas profecias estão no presente, porque foram decretados para Deus. E isso, então, eles não poderiam oferecer. Os discípulos ficaram indignados. Digo não Tiago e João, mas com Tiago e João. Como é comum que os homens busquem posições e glória. Mas o mais terrível é que posição e glória, elas são muito mais disputadas dentro dos âmbitos religiosos, entre ministros do Evangelho, entre as igrejas ou denominações. Lamentavelmente, esses são lugares aonde os homens buscam a sua glória pessoal. E eu fui orientado por um pastor, por um servo de Deus, que já está na glória e que me ajudou muito. Mas quando chegava na retiro de pastores ou nas convenções, a primeira pergunta é, você é de qual igreja? Eles queriam saber se você é do alto clero ou baixo clero. Sua igreja fica no centro ou fica na periferia? Quantos membros tem a sua igreja? E a receita da sua igreja? E esse pastor velhinho, Josué Nunes de Lima, que está na glória com o Senhor, falou, Luizinho, foge dessas coisas. Essas coisas são humanas. Não são todos assim. Mas, lamentavelmente, entre ministros de Deus, existe essa competição ridícula. E no próprio curso, que ele foi o diretor da Universidade Brasileira de Teologia, nós aprendemos que não há ministério maior e ministério menor. Isso não existe. Mas hoje ainda existe essa competição, essa coisa terrível. E os membros da igreja se aproveitam disso. Eu fui alcançado pela graça na Igreja da Liberdade, quando morava dentro do seminário. E eu disse, eu sou membro da Igreja da Liberdade, sou seminarista lá, trabalho nas congregações, na época a gente estava formando você é daquela igreja que tem um púlpito de mármore? E eles tinham conseguido um púlpito lá, fabricar, colocar o mármore. Que referencial é esse? Lamentavelmente. E isso estava no coração, não só de Tiago e João, de todos, mas eles se aproveitaram, faziam parte dos amigos íntimos de Jesus, para pedirem isso. E o Senhor Jesus, então, fez uma comparação com a realidade humana. Ele diz que as nações que são dominadas por pessoas importantes, exercem poder sobre elas.
Aqui nós temos o poder humano e o poder espiritual. Poder humano, aqui as pessoas são dominadas. Mas no poder espiritual, os líderes são os que servem. E isso são valores ao contrário. Por isso que aqui nós temos a fala de Jesus: quem quiser se tornar importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Então, na ética do reino, o mais importante e o primeiro deve ser o escravo de todos. Eu me lembro quando lecionei na FATEFÉ, que é a Faculdade Teológica da Fé Reformada, aqui no campus Arujá. É um desdobramento da Cohen, né, uma instituição judaica dos Estados Unidos. E tinha muitos alunos africanos. Eles recebiam algumas bolsas, eles vinham para o Brasil e estudavam. E era uma disputa entre eles com quem iria carregar a minha bolsa. A bolsa. Quem iria trazer o copo d'água para o professor? Eu não entendia aquela cultura, eu não entendia, até que, tendo uma certa comunhão com eles, eles entendem que, dentro da perspectiva humana, à luz dos valores bíblicos, aqueles que servem, os filhos que servem, as pessoas das igrejas que servem, os crentes que servem, os funcionários que servem, são aqueles que são colocados perante reis, perante príncipes, são os maiores. Então tem que haver um espírito, uma predisposição de humildade, de humilhação. E os africanos têm essa cultura. E isso realmente acontece lá. Os mais humildes, aqueles que servem. Então, pastor, enquanto eu estiver sendo aluno seu, eu gostaria de levar a sua bolsa até o carro. Tá bom. Uma malona pesada, para mim tinha, mas para eles tinha um significado. Eu estou carregando a bolsa do mestre. Eu estou ajudando o meu líder. Olha, e há um tempo atrás na igreja era assim. E um respeito pelo pastor, uma admiração pelo pastor, reconhecendo que ele é humano, que ele é carnal, que ele peca, que não é inerrante, que não é infalível, mas aquele respeito, aquela reverência pelo servo de Deus, o anjo da igreja. Hoje não existe nada disso. Hoje não existe isso. E as coisas vão piorando, mas esse não é o tema do sermão. Mas a palavra de Jesus é essa. Quer ser o primeiro, mais importante? Tudo bem. Seja escravo de todos. E o referencial maior é o próprio Jesus, quando ele diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus é exemplo disso. Ele veio para servir. Essa ética do reino, meus irmãos, ela é incrível. Jesus ocupa o lugar de Senhor dos senhores, Rei dos reis, Deus dos deuses. Sabe por quê? Porque ele é digno. Ele é digno. Ele obedeceu, ele sofreu, ele foi morto para resgatar os escolhidos. Ele deixou que a vontade do Pai fosse sobre ele, e ele administrou aquele cálice terrível, aquele cálice amargo, terrível. Uma irmã me procurou e disse: pastor, aquele sermão sobre relacionamento conjugal falou muito ao meu coração. Muito ao meu coração. E eu resolvi me entregar a Deus, a esposa. Resolvi me entregar a Deus e fazer a vontade dele e lutar pelo meu casamento. Deus fez isso na minha vida. E essa sujeição a Deus, ela começa na família e nas questões humanas. É bem verdade que é uma obra espiritual, mas isso reflete nas questões humanas, nessas questões terrenas.
E esse texto tão precioso mostra princípios éticos extraordinários. A gente sabe que um sermão fica bom depois que a gente prega 15 vezes, né? Então, como saiu do forno, pode ser que ele ainda esteja inacabado, e ele está inacabado até que se pregue, e todas as vezes que eu mexo num sermão, eu mudo. Mas eu queria compartilhar essa ética, esses princípios éticos do reino que norteiam a vida cristã. Vamos lá? Primeira lição das 5. Essa ética da entrega, que eu chamo aqui, e eu vou colocar o verbo relacionamento, relacionar-se, né? Relacionar em todos os itens, é que o cristão deve relacionar-se com Deus, pensando em oferecer e não em receber. Hoje também nós aprendemos muito sobre isso. Essa influência da teologia da prosperidade. E esse ideal onde as pessoas buscam a Deus para ter nele coisas e obter dele coisas, melhor dizendo. A ética da entrega significa que no cristianismo nós oferecemos a Deus. Nós estamos aqui para adorá-lo. E alguns sermões atrás nós falamos, não existe adoração sem sacrifício. Aqui eu sei, e você que está em casa e parou tudo para participar do culto e adorar a Deus, vocês não estão cultuando a Deus porque vocês não têm nada para fazer em casa. Vocês têm tarefa, sim, responsabilidade, muitas coisas para fazer. Mas nós paramos porque nós reconhecemos que Deus é Deus. E essa ética cristã mostra que eu devo, então, entregar a minha vida em adoração a Deus, o meu louvor, a minha gratidão e tantas outras coisas. Cada um que se reconhece como discípulo de Jesus precisa ter essa ética de entrega. Essa ética de que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você deve pedir, deve buscar, deve insistir. Isso é bíblico, mas se o cálice que o Senhor preparou para mim é o cálice da opressão, do sofrimento, é o cálice da cruz, é o cálice da dificuldade, da limitação, da enfermidade, Senhor, seja o teu nome glorificado para todo sempre. E a Bíblia diz, tudo é graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Esta é a primeira ética, a ética da entrega. Nós percebemos aqui que eles estavam procurando uma oportunidade para pedirem alguma coisa. Mas aqui é a ética da entrega. Nosso relacionamento não é por interesse. Segunda lição, a ética do reconhecimento. Eu chamo aqui de ética do reconhecimento, é possível que você tenha um nome melhor para isso aqui, dependendo da área que você estuda ou atua. Mas o cristão deve relacionar-se com Deus, reconhecendo a sua humanidade e pequenez. Esse texto mostra que eles não estavam sabendo o que estavam pedindo, eles não sabiam o que estavam pedindo, porque eles estavam pedindo para a sua glória, eles estavam buscando a sua glória pessoal, status pessoal, eles queriam ser maior do que os seus outros discípulos, parceiros. Essa ética do reconhecimento nos faz reconhecer a nossa pequenez, nos faz reconhecer a nossa limitação, nos faz reconhecer que nós não temos tanto conhecimento assim, e tanta sabedoria assim, e isso é importante para o nosso relacionamento com Deus, sabe? A gente entender isso.
O que oculta esse reconhecimento é o orgulho, é a soberba. As pessoas querem aparecer, elas querem mostrar o que realmente não são. Querem ter uma boa impressão, querem ser aceitas, e se desdobram a tantas coisas para poderem ser aceitas. A ética do reconhecimento, então, faz com que você se enxergue a sua humanidade, a sua natureza pecaminosa, o seu desejo de fazer as coisas que não agradam a Deus. Isso é difícil, mas isso é importante dentro do reino, reconhecer a sua pequenez. A terceira lição, a ética de participação. O cristão deve relacionar-se com Deus na perspectiva de participar do cálice de Cristo. Essa ética que eu chamo aqui de participação é você assumir que você é cristão de verdade e pagar o preço por isso. Sabe o preço do discipulado que nós aprendemos nos evangelhos? Negue-se a si mesmo, tome a sua própria cruz e siga-me. Bom, tudo é muito difícil, mas quando você nega a si mesmo, já fica mais fácil você pegar a cruz. Se você negou a si mesmo e pegou a sua cruz, então você vai poder seguir a Jesus. Isso é constante, isso é diário. A ética da participação é o fato de você reconhecer-se como um servo do Deus Altíssimo e estar pronto para ser coparticipante do cálice de Cristo. Como a gente já falou, o pacote do cristianismo ele é tudo junto, não é só bênção, não, é perseguições, é sofrimento e são tribulações também. E eu chamo essa terceira lição de ética de participação. Você está disposto? Você está disposta a participar do cálice amargo de Jesus e ser aquele estraga-prazer na rodinha dos ímpios, ser aquele que vai na contramão das verdades que a gente aprendeu aqui de manhã, que não são absolutas, são relativas, porque cada um tem a sua verdade em nosso tempo. A quarta lição, eu chamo aqui de ética de posicionamento. Há um desdobramento aqui, mas o cristão deve relacionar-se com Deus em humildade e sujeição ao Senhor. O texto que valida esse item diz: esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. E a gente percebe aqui nesse texto, então, que a ética, que nós poderíamos chamá-la também de humildade, é você se colocar no seu devido lugar. É você colocar-se no seu devido lugar. Já contei esse exemplo extraordinário de um pastor amigo nosso, que hoje está aqui em São Paulo, foi preletor aqui do nosso aniversário, alguns anos atrás, ou o ano passado, pastor Fausto, foi o ano passado, né? Acho que foi o ano retrasado. E ele assumiu uma igreja bem significativa na sua história, uma igreja centenária no Rio de Janeiro. E quando ele foi estacionar o carro, aquele líder lá do estacionamento, ele estacionou perto do escritório, né, do estacionamento, perto aonde seria o seu gabinete, local, seria o primeiro dia que ele estava ali trabalhando, e o porteiro falou: não, aí não, o senhor não pode estacionar aí não, o senhor tem que estacionar lá no fundo. Não, o senhor não pode, eu tenho que ir lá no fundo estacionar lá. Ele, pastor, presidente da igreja. Pois não, pegou o carro dele, colocou lá no fundo. Aí passou algum tempo, e aí o administrador lá chamou a equipe para apresentar o novo pastor, o presidente da igreja, que era ele. Isso é interessante, porque eu vou à forra, eu vou dizer que eu sou o novo pastor aqui, eu vou me justificar. Mas não, se colocou no lugar dele. Aquele que estava ali no estacionamento era o líder. Ele estava responsável pelo
e estacionamento. Vamos obedecê-lo. Interessante. A gente estuda isso em pedagogia. Quando você faz o curso, você aprende que todos aqueles que estão trabalhando numa escola são instrutores, são líderes, são professores, ensinam. Por inferência, mas ensinam, são líderes, devem ser respeitados. Isso é pedagógico, isso é interessante. Então, a ética do posicionamento é essa: se coloque em seu lugar de sujeição ao Senhor e de humildade. E, finalmente, a quinta lição, a ética do serviço. O cristão deve relacionar-se com Deus na perspectiva de estar a seu serviço, isto é, ao serviço de Deus. Jesus chamou-os e ele disse, olha, há uma diferença. Quem quiser se tornar importante deverá ser o servo. Quem quiser se tornar o primeiro deverá ser escravo de todos. E a ética do serviço é essa. Meus irmãos, você que gosta de trabalhar, eu tenho uma boa notícia. Tudo indica, os textos escatológicos apontam que lá no céu terá trabalho. E isso é bom demais. Nós continuaremos a servir o nosso Deus. Não há nada mais prazeroso toda a nossa vida do que servirmos ao Senhor. E se isso não está acontecendo na sua vida, então tem alguma coisa errada. Porque é o próprio Espírito de Deus que nos inclina a servir a Deus. Alguma coisa eu posso fazer. Eu posso entrar no ministério de intercessão. E posso me envolver no ministério da limpeza, no ministério da higienização da igreja, né, Atílio? Passar aqui álcool em tudo, toda vez que começa o culto, acaba o culto, passar pano, ajudar e se colocar às ordens enfim, do Senhor. E estar servindo ao Senhor. Então, o serviço é uma das formas de adoração ao nosso Deus. Meus queridos irmãos, Deus nos chama aqui em culto, nesta hora, para nos informar, para nos ensinar que o cristão deve ser ético, deve ter uma postura ética, não só aqui dentro da igreja, não só no nosso relacionamento para com Deus, mas ética nos negócios, ética nos relacionamentos, ética lá no seu condomínio, ética com a família, com os familiares, parentes. Nós precisamos refletir a pessoa de Cristo ao mundo. Nós somos sal e luz. Nosso Deus é ético e nós, os seus servos, também devemos ter a devida ética. Amém? Curva a sua fronte, feche teus olhos. Vamos orar. Pai de amor e de imensa bondade, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Nós te damos graças, Senhor Deus, pela tua palavra. É possível, ó Deus, que nosso relacionamento, ó Deus, nós estamos pensando mais em obter do Senhor algo do que nos oferecer ao Senhor em louvor, em adoração. É possível que não estejamos abrindo mão de muitas coisas, ó Deus, para dar lugar ao Senhor. Mas nós pedimos que o Senhor realize esta obra em nós. E que os nossos atos, ó Deus, sejam atos éticos que glorifiquem ao teu nome. Que as pessoas percebam que nós somos servos do Senhor, através do nosso falar, através da nossa educação, através do nosso relacionamento, dos nossos negócios. Senhor, nos ajude, ó Deus, a testemunhar do Senhor. Ó Pai, nós intercedemos por cada vida que está aqui, por cada irmão e irmã que está nos acompanhando. O Senhor conhece, ó Deus, os seus corações, as suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. E nesta hora nós os apresentamos no teu altar, rogando-lhe que o Senhor faça uma obra em suas vidas sobremodo excelente. Que o Senhor derrame das tuas bênçãos, da tua graça, que haja um compromisso sério contigo, ó Pai. Abençoe suas vidas, as suas famílias e as dificuldades que estejam enfrentando.
e que o Senhor dispense o teu favor e conceda a tua bênção para a honra e glória do teu nome. Continue abençoando a igreja, os trabalhos, a nossa comunhão, nos fortaleça, nos livre do mal, e que esta semana seja uma semana de bênçãos, uma semana, ó Deus, de vitória, uma semana de trabalho e de lutas, e que em tudo possamos glorificá-lo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, e oramos ainda que o teu grande amor, ó Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a família central, seja com cada vida que participa deste culto, cada família representada, e sejam também com o povo de Deus espalhado na terra, hoje e eternamente. Amém.